Dica 20! E hoje a gente chega ao final da série Inglês Falado. Durante toda essa série, nós falamos sobre muitas coisas importantes, todas elas relacionadas à junção de palavras e à sua entonação em frase. Isso tudo que a gente falou, grande parte, está ligada ao IPA, que nada mais é que o International Phonetic Alphabet. Para que ele existe? Ele existe para nos ajudar a pronunciar melhor as palavras. Mas relaxa, você não precisa conhecer o IPA a menos que você queira dar aula ou a menos que você queira se tornar professor. E aqui eu não estou dizendo que o aluno não tenha que estudar o alfabeto fonético para aprender a pronunciar as palavras em inglês, mas que essa é uma responsabilidade do professor, que é aquele que te ensina, que é aquele que vai ficar no seu pé, prestando atenção se a sua pronúncia está correta, te ensinando a juntar as palavras, quando você pode juntar, quando elas vão ter uma entonação mais forte ou mais fraca. E isso tudo você conseguiu perceber que nessas 20 dicas já é possível melhorar o nosso jeito de falar apenas prestando atenção e repetindo esses sons. Alguns nós vimos que às vezes são um pouco difíceis para a gente fazer a junção ou até se ajustar na entonação, mas com a prática a gente chega lá. A dica de hoje é sobre o som do L, porque em inglês nós temos o light L e o dark L. E aí fica fácil quando a gente consegue observar que algumas palavras têm a consoante L no início e algumas têm a consoante L no fim. E como que nós vamos dividir o light L e o dark L? E como que a gente vai entender esse som? Se você observar todas as palavras aqui da tela, elas têm duas coisas em comum. Ou elas começam com L, ou L está logo no início da palavra. E ainda, após esse L, vem uma vogal. Então é fácil, esse é o nosso som do L até em português, aonde ele vem para a posição frontal da língua e encosta no céu da boca. Então, falando essas palavras aí, nós não temos problema nenhum. Esse L, esse L, ó, a gente já consegue pronunciar, ele tá aqui, ó, L. Ele fica no céu da boca, L, e aqui na frente. Então, quando a gente fala light, allow, vê que o L tá sempre na mesma posição. Belly, listen, play, clean, shallow, lost, law, close. Eu falei todas as palavras lentamente para que você pudesse perceber a posição do L. Ele sempre vem para cá. L. Esse é o light L, ó, light L. É o L, o light L, como a gente já conhece. Mas e o dark L? Esse nome dark, meio sombrio, ele existe não para tocar terror no L, mas para nos mostrar a força da entonação que esse L tem que ter, diferente do light L, que é um simples L pronunciado. Se a gente for procurar lá dentro dos símbolos fonéticos do alfabeto internacional, nós vamos ver que não há uma diferença entre dark L e light L. O som do L lá vai estar mostrado de uma única forma. O dark L, ele tem o som diferenciado. É como se a gente quisesse engolir algo, mas ele para. Lembra que o light L, ele vem para frente, a nossa língua fica no céu. L, allow, light, close. O dark L, a língua, ela faz esse som de O. É como se ela fosse enrolar. O. Nós puxamos a língua para trás. O. Pensa comigo na palavra e-mail.
eu estou usando nessa palavra e-mail o dark L. Olha como fica estranho se eu falo e-mail. E-mail. Se eu falo com L, eu nem consigo fazer direito. Com L aqui na frente, como a gente conhece o som, e-mail. Não dá, é estranho. Nós fazemos com o som do dark L. A gente faz esse som de O e puxa para trás. O. A língua dá uma volta, ó. O. E aí a gente fala e-mail. É como se a gente fosse engolir algo. E-mail, com esse som de O. E por que é importante nós produzirmos o som do dark L quando ele aparecer? Porque o sotaque, ele fica bonito, claro, e da maneira que tem que ser. Quando nós, que não somos nativos, não pronunciamos o dark L nas palavras que ele aparece, fica forçado o nosso inglês falado. As pessoas vão entender? Vão, mas logo vão ver que nós nem enganamos. Mostra-se como um aprendiz. E aí lembra quando eu falei do light L? Como que a gente encontra o light L? O dark L, normalmente ele aparece no fim das palavras, após um ditongo ou após uma vogal. E ainda para melhorar esse som e a explicação do dark L, é como se esse L modificasse o som da vogal que vem antes dele. Pensa comigo na palavra real. Tem um dark L aqui, porque ele está no final e está após vogal. Eu não posso falar real. Eu nem consigo. Real. Não dá. É real. Ele puxa a vogal para eu falar esse som de L engolindo. Real. Eu trouxe uns exemplos aqui para nós treinarmos um pouquinho esse dark L. Olha aí comigo. Well. A gente puxa aqui, ó. Well. É claro que não é forçado. Eu tô fazendo para você entender. Eu não falo well. Olha. Well. Olha como tá errado. Well. Well. Não é assim que fala. Tá errado. É well. Aqui tem um dark L. Fall. Olha o dark L. Fall. Não é fall. Fall. Tá errado. Se você sempre falou assim, fall, corrige. Fall. Puxa o L. Fall. Oh. Esse é o som. Oh. Oh. Milk. Ao dark L. Não é milk. É milk. A língua, ela volta. Milk. Wall. Wall. Help. Hill. Não é rio. Ó, rio. Não. Hill. Help. Do outro lado, não é pull. Ó, assim o ar sai. Pull. Não, é pull. É como se a gente fosse engolir, mas nesse som. Oh. Pull. Hill. Não é rio. Hill. Olha o dark L. Rule. Rule. Outra que muita gente fala errado, ao invés de usar o dark L, porque ele está no fim e no final de vogal, usam o light. E aí a gente pergunta, esse filme é bom? Esse filme é legal? E aí algumas pessoas perguntam, is this move cool? Cool? Is this move cool? Tá vendo? Olha a posição da boca da forma errada. Cool. Ó, cool. Chega a sair um bico. Cool. Agora, da forma certa. Cool. Vem pra trás, ó. Cool. E por fim, essa última palavra tem que ter um dark L aqui. Girl. Girl. Ó, girl. Enrolou. A mesma coisa acontece com world. É o dark L. Nós temos o dark L em português? Não. Por isso, muitos alunos têm dificuldade de pronunciar. Girl, pearl, world. Exatamente por causa do dark L. Esse som de O, ele tá preso aqui atrás, ó.
O, little, road, o. É só treinar que você vai apurar o seu ouvido e melhorar o seu speaking. Acabamos! Chegamos ao fim dessa série de 20. Eu amei fazer essa série. Primeiro, porque eu amo pronúncia, amo entonação e outra, tenho certeza que ela foi útil para melhorar o seu speaking. Obrigada pela companhia, foi ótimo te ter aqui durante essa série. A gente se vê!